Olá, sejam bem-vindos a mais um Psicologia Espírita com Joana de Ângeles. Nos episódios anteriores, nós focamos bastante em desenvolver temas que se referiam à estrutura da psique. Passeamos por eles porque são tão densos, são tão complexos, que nossa única intenção era provocar o desejo de saber mais e de se aprofundar e de mergulhar nas obras da benfeitora Joana de Ângeles. Mas falamos sobre a estrutura, sobre a arquitetura da psique. Falamos sobre os aspectos mais exteriores, a persona, o ego, que dizem respeito, se relacionam mais ao mundo de fora. Falamos dos conteúdos do inconsciente, falamos sobre os complexos, sobre o self. E agora nós gostaríamos de trazer alguns temas em específico a respeito desses conteúdos da sombra, desses aspectos que nos atrapalham a vida, que nos atazanam as decisões, que interrompem nosso fluxo de vida. O tema que nós vamos conversar hoje é sobre a mágoa, os conflitos da mágoa. Quando nós vamos pensar a respeito da palavra mágoa, quando vamos entender o que ela traz, qual a sua origem lá do latim, é interessante porque a gente chega em dois pontos. A gente chega em mancha e a gente chega em nó. Mancha, por exemplo, quando uma fruta que está ao relento recebe uma condição climática não adequada, por exemplo, uma geada, e na sua pele aparecem manchas, nódoas. Significa que houve ali uma interferência negativa. Talvez essa fruta já não seja tão suculenta, já não se desenvolva na melhor versão da sua potencialidade, da sua possibilidade. Então, quando nós falamos sobre mágoa, a gente pode estar falando sobre mácula, e essa mácula pode ser essa mancha, essa nódoa. É algo que acontece e que interfere no sujeito ou no objeto, de forma a fazer parte dele agora, mas deixando características negativas, interrompendo o desenvolvimento, atrapalhando aquele fluxo natural que estava se desenvolvendo. Nós também podemos falar de mágoa, de mácula, no sentido de nó. Então, nas tramas do tecido, aquela parte que forma um nozinho entre uma trama e outra, entre um fio e outro. Então, a mácula, a mácula pode também ser nó. Então, o nó como se fosse essa emenda, como se fosse algo que, de novo, vem vindo um fio e ele é interrompido. Existe um obstáculo para depois esse fio continuar. Então, quando pensamos em mágoa, em mácula, estamos nos referindo a algo que interfira no nosso tecido emocional, psicológico, espiritual, como nós queiramos falar. E que ela interfere nesse sentido. É algo que entra, é algo que se apropria, é algo que é depositado, seja na forma de uma mancha que atrapalha o desenvolvimento, como se tirasse um pouco da saúde daquele fruto, seja na forma de um nó que interrompe o caminho fluido, a sequência natural. Então, quando nós percebermos que carregamos mágoa, estamos sabendo, deveríamos estar conscientes de que em nosso tecido espiritual, psicológico, emocional, existem essas manchas que atrapalham o nosso desenvolvimento, ou existem esses nós que também interferem na fluidez do caminho. E aí a primeira pergunta que a gente já faz: será que vale a pena eu manter essa mancha? Eu manter e alimentar esse nó? Por que eu deixo que manchas e nós
me atrapalhem o desenvolvimento, a fluidez da minha vida. Simplesmente porque eu não consigo não ter mágoa. É sobre isso que nós vamos conversar hoje. Tentando entender um pouquinho de onde ela vem, por que ela vem, o que ela causa, o que me cabe fazer, quais as minhas opções, como é que eu posso lidar com elas. Já tendo essa primeira consciência de que a mágoa é uma mancha em mim. Ela me macula. Quando nós falamos dos santos, a gente usa essa expressão imaculada santa, imaculado santo. Significa sem manchas, sem nó. Significa puro, como era para ser, natural, sem esse depósito extra de algo que corrompe, de algo que enferruja. Outra expressão utilizada bastante com relação à mágoa é que ela é a ferrugem da alma. E ela é. Pega uma fruta que não teve essa mácula, que não teve essa interferência, por um ou outro motivo, um bicho que entrou, o clima que interferiu, e ela tem essa pele como ela deveria ter, como ela foi naturalmente gerada para ser. Mas pega uma fruta que teve essas interferências, uma praga, uma condição atmosférica que não foi apropriada e não teve a proteção necessária, tudo bem, mas ela já não é mais a mesma coisa. A gente olha para ela e percebe que ela foi corrompida. Às vezes a gente fala, essa laranja está enferrujada, né? Tem um tipo de praga que faz a ferrugem na laranja. Então, às vezes a gente diz a mágoa como a ferrugem da alma, a ferrugem dos nossos tecidos psicológicos. Então é como se fôssemos maculados, não fôssemos puros, não no sentido de perfeitinhos, porque no nosso grau de evolução isso ainda é ilusão, mas no sentido de sermos quem deveríamos ser, de sermos naturais, de sermos nós próprios, de não deixarmos que esses elementos de fora, nocivos, essas pragas, nos entrem. E só entrou porque eu abri as portas e me maculou e deixou essa nódoa e deixou esse nó. E se pensarmos ainda na psicossomática, quando vamos analisar as doenças do corpo, nós chegamos nos nódulos. E aí nós vamos analisar a origem da palavra nódulo. Nódulo aqui, nódulo ali, nódulo no fígado, nódulo no pulmão, nódulo na tireoide, nódulo na mama, nódulo em vários lugares. O que é nódulo? Nódulo é nó. Mais uma vez estamos dando nó. E aí a gente se pergunta, será que o nódulo que eu carrego no meu tecido orgânico, na parte do meu corpo onde eu tenho nódulo, tem alguma coisa a ver com o nó da mágoa? E muito provavelmente pode haver relação. Doenças psicossomáticas. Cria o nódulo, o nó, a mácula na psique, na emoção, e ela se transfere, porque está conectada com o corpo, na forma de um nódulo corporal, fisiologicamente falando, na parte fisiológica nossa. Existe um livro que é muito interessante e eu já deixo aqui a dica de leitura. É fácil, é simples, é best-seller, acho que muita gente já leu, é daqueles livros que vai passando e todo mundo vai lendo, já tem alguns anos, talvez uns 10 ou até mais anos, mas na época que ele foi lançado, ele foi uma febre. E é um daqueles livros que você nunca mais esquece. O livro é O Poder do Perdão, de Fred Luskin. Ele é muito didático, esse pesquisador. Ele consegue nos trazer de formas muito limpa, muito fácil de entender. E ele faz muita analogia, e tem uma analogia que eu achei assim interessantíssima para a gente começar. Então ele diz assim, imagine, então tá lá no Poder do Perdão, imagine uma tela de radar abarrotada à frente de um controlador de voo estressado. Ele está fazendo uma analogia, sabe a torre do aeroporto, onde ficam os controladores aéreos, os controladores dos aviões e dos voos? Eles ficam na frente das telas. Nas telas existe lá os aviõezinhos, a simulação dos aviões, quem está onde, indo de um lugar para o outro. Cada controlador, ele por lei só pode cuidar de um número fixo
de aviões, porque é o tanto que o cérebro dele é capaz de prestar atenção. São 2 controladores que cuidam do mesmo voo, para que um ajude, um é responsável por uma coisa e outro por outra, mas os 2 estão atentos a esse voo, porque é uma coisa muito séria. Eles garantem que as rotas não estejam em colisão, eles garantem, enfim, é um trabalho bastante complexo, exige demais atenção, exige demais energia mental. Então o Fred Luskin fala assim pra gente: imagina que você tem a sua tela, você é o controlador de voo da sua tela mental. Na sua tela mental tem um tanto fixo de aviõezinhos que você consegue controlar. Ninguém consegue pensar em todas as coisas ao mesmo tempo. Se eu estou pensando na compra do mês que eu preciso fazer, e eu estou pensando no IPTU que está na hora de pagar, e eu estou pensando no compromisso que eu assumi para hoje à noite, eu não consigo pensar também na reunião que eu preciso, no mês passado, no futuro, no filho, no pai, no espírito, no santo. Eu não consigo dar conta de tudo. Eu sempre vou ter uma tela seletiva do que pensar. Então ele pergunta para a gente primeiro: quais aviõezinhos que costumam ficar mais na sua tela? E aí ele diz isso. Então, imagine uma tela de radar abarrotada à frente de um controlador de voo estressado. Visualize o caos na sala e as confusões dos aviões na tela. Agora imagine que suas mágoas não resolvidas são os aviões visualizados na tela, voando em círculos há dias, há semanas, há meses, sem fim, a ocupar um precioso espaço aéreo, exaurindo os recursos e aumentando as chances de acidente. Então, é muito interessante essa conscientização que o Dr. Fred Luskin nos oferece, porque ele nos... eu senti um chacoalhão, porque ele pergunta: quais as mágoas que você vem alimentando, ou seja, que fazem parte do seu espaço aéreo ou espaço mental? E agora se pergunte: vale a pena manter essa mágoa no seu espaço, na sua tela? E abrir mão de pensar e alimentar e oferecer o espaço para alguém que você ama, para um sonho que você tem na vida, para algo que te dê prazer. E a gente se sente imbecil nessa hora, porque a gente percebe que a gente fica às vezes o dia inteiro pensando no chefe que não sabe falar com a gente, que é grosso, no vizinho que não compreende, que está sempre fazendo malvadeza comigo, e no sogro e na sogra e no primo, e seja lá em quem for. E todas essas pessoas ficam na nossa mente. E aí a gente pensa: e o amor da minha vida, e meus filhos, e os meus sonhos, e eu própria? E a minha conversa com Deus, e o meu tempo para eu aprender, para eu ler? Não tem. Porque eu ocupei todo o meu tempo mental com esse prazer mórbido, que é contar desgraças, falar pela 50ª vez do que me fizeram, do absurdo que me fizeram, e falar dos outros, e contar desgraças, e falar do sofrimento. E a gente alimenta, e a gente alimenta. Então, se alguém pudesse chegar e olhar e falar assim: ai, deixa eu ver, Cris, o que tem aí na sua mente? Talvez essa pessoa falasse: nossa, que vida horrível que você tem. Mas não é que eu tenho uma vida horrível. É que eu escolhi, no pouco espaço que eu tenho mental para pensar, selecionar as desgraças, as tragédias, as coisas que me fizeram de ruim, o tanto que me passaram a perna, ou seja lá o que for. Porque eu poderia escolher a mesma tela e alguém vir: deixa eu ver o que tem na sua tela, e só enxergar coisas boas, porque certamente eu tenho muitas coisas boas para eu contar. A mágoa, então, quando nós vamos falar sobre a mágoa, nós vamos chegar neste lugar, num lugar de escolha. Existe sim um acontecimento, uma instalação que pra gente parece passiva, ou seja, ninguém falou assim: ah, eu quero uma mágoa hoje, onde que tem para eu ir lá e comprar? Ah, eu não vejo a hora que chega uma mágoa nova para mim. Ninguém quer ter mágoa. Ninguém sai buscando mágoa. O que eu preciso fazer para ter mágoa, gente? Ninguém faz isso. No entanto, elas se instalam em nós. A fruta também não quis. Onde tem uma geada aí para ela me pegar e manchar e até apodrecer aquele lugar do frio
que a minha polpa não deu conta de segurar. Nenhuma fruta quer. Cadê um bichinho aí para vir e se infiltrar em mim e me tornar podre às vezes, né? Interromper o meu desenvolvimento. No entanto, isso acontece. Então, tem acontecimentos. Eu não sou capaz de controlar o que as pessoas me falam. Alguém pode entrar aqui agora e começar a me ofender, independente de quem tem razão. Isso vai me machucar. Machuca, macula. Isso causa em mim uma nódoa, uma mancha. Então, eu não sou capaz de evitar tudo isso. Viver na Terra é ter que lidar com isso. Mas, a partir do momento em que passivamente uma dor me pegou, uma emoção me afetou, aquilo passa a ser meu e agora quem lida com isso sou eu. Então, eu posso sim escolher o que eu vou alimentar mais, o que eu vou manter mais na minha mente. Mas isso não significa reprimir, porque a primeira coisa que a gente tenta fazer, não vou pensar nisso, deixa pra lá. Aí a gente cai naquilo que a gente já falou no passado, as defesas do ego, as fugas do ego, que é não pensa, não pensa, não pensa. Joga embaixo do tapete, não é aí, não é por aí. A decisão não significa escapar, escape, é decida. E a decisão significa lide, é enfrente, escolha, é ação. Fugir é reação. Finge que não aconteceu, joga embaixo do tapete, deixa pra lá, esquece, não pensa. Isso é fuga. Fuga é reação. A proposta é ação. Eu escolho não pensar nisso. Mas a gente vai devagarzinho chegando lá no finalzinho do nosso encontro de hoje, como é que eu faço esse enfrentamento. Antes disso, eu queria trazer aqui algumas considerações a respeito da instalação da mágoa. Primeira consideração é que a mágoa me pega dependendo de mim também. Alguém chega aqui e me faz uma ofensa, essa ofensa vai calar em mim e vai gerar em mim uma mágoa pequena, grande ou nenhuma, de acordo comigo também. Vamos imaginar que se alguém ofender a mim e alguém ofender do mesmo jeito, falando a mesma coisa, só que se dirigindo a Jesus, a reação minha e a de Jesus não tem nada a ver uma com a outra. Então, 50% de cada lado sempre. Então, se eu tiver a tendência de contar de uma mágoa minha, daquela vez há 20 anos atrás, quando aquela prima minha veio na minha casa e me falou isso, e olha eu que era uma pobre coitada. Se eu conto da minha mágoa como se o problema fosse o que o outro me fez e eu fosse só a pobre coitada da situação, eu não estou consciente de que tudo que tem em relação tem 50% de cada lado. E a gente prova isso simplesmente mostrando o que eu falei. A pessoa chega e me ofende, a pessoa chega e ofende a Jesus. A situação vai terminar igual? Não. Mas se a mesma pessoa ofende do mesmo jeito duas pessoas, por que o final é diferente? Porque o 50% do ofensor é igual, mas o 50% de quem foi ofendido é diferente. E a gente vê isso no dia a dia. Às vezes alguém fala assim, nossa, eu fiquei sabendo o que fizeram pra você. E eu falo, mas tudo bem. Mas como assim? Ai, se fosse eu. Então, 50% de cada lado. Ou, às vezes, alguém chega e fala assim, eu fiquei sabendo, mas tudo bem, né? Não, tudo bem não, e faço o maior drama. E a pessoa fala assim, nossa, mas não precisa tudo, não é para tanto. 50%, eu ajo de um jeito, o outro reage do outro jeito. Então, o olhar do observador modifica muito a forma como as mágoas se instalam ou não. Então, Joana de Ângeles, no livro Momentos de Saúde, capítulo 11, ela diz assim, pessoas mais sensíveis que não conseguem suportar ou superar esses fenômenos das pressões constritoras, né, refugiam-se em ressentimentos que as infelicitam e predispõem-nas a reagir sempre, desferindo dardos venenosos contra aqueles que se lhe transformam em inimigos, reais ou imaginários.
Algumas intoxicam-se de mágoas e fenecem, adoecem. Outras, inconscientemente, tornam-se vítimas de insucessos afetivos, sociais ou financeiros. Então, o olhar do observador, ele vai determinar como eu vou reagir ou como aquilo vai me afetar. A coisa é provocada, tudo bem, não fui eu que provoquei, foi o outro, 50% do outro. E às vezes esse outro é a própria vida, um acontecimento, um imprevisto. Perdi o voo foi cancelado. Tem coisas que não é de propósito que alguém me faz. Agora, como eu vou lidar, como eu vou reagir, é meu. E Joana, por enquanto, está falando de duas formas que eu vou trazer aqui como opostos. Um oposto é essa pessoa que se enraivece e briga com todo mundo, nunca mais na minha vida você vai ficar comigo, eu te odeio. Então ela enraivece, ela vira bicho afetado e se intoxica e parte para essa violência. Então tem pessoas que ao serem afetadas brigam, explodem, e tem pessoas que fazem o movimento contrário. Agora ela vai para o outro lado, o outro extremo. Ah, eu sou uma pobre coitada, sente e chora, sabe? Sente e chora. Eu não posso fazer nada, que quem me dera se eu pudesse fazer alguma coisa, e se sente vítima. Então um vira esse violento que quer explodir e matar lá fora, o outro vira esse violento para dentro, passivo, vitimista. Sou um pobre coitado, senta, chora. A vida é uma desgraça, eu não mereço viver. São duas formas que a gente tem de lidar com as coisas que nos acontecem. Joana de Ângeles está mostrando. E vai depender do olhar do observador. Meu olhar. Eu posso ter tendências a olhar para um lado e tudo que vai me acontecendo que me frustra, que eu não gosto, que me magoa, eu solto os cachorros e brigo, ou eu posso ter a tendência de que quando eu me frustro, alguma coisa acontece, as pessoas me prejudicam, eu me sinto coitadinha, eu sento, choro aos céus, ó dia ou azar. Só que a gente sabe que sempre que nós estivermos em polos, a gente não está num bom lugar. Tudo que é polarizado não é natural na vida. Porque a vida não é sol para sempre, nem lua para sempre. A vida é uma dança entre os opostos. É o sol no ápice, vai saindo o sol e entrando a lua no ápice, vai saindo, percebe? O movimento natural que é saudável é um movimento que tem tensão entre os opostos, como dizia Jung. Tem que ter movimento entre os opostos. Então, se eu só reajo de um jeito, só reajo do outro, não é bom. O bom é a gente sair dos polos e a gente caminhar mais para o meio. E para caminhar para o meio, a gente vai chegar numa outra coisa que tem a ver com o olhar do observador. Aí, agora a Joana está lá no livro O Ser Consciente, capítulo 5. Então, no Ser Consciente, capítulo 5, ela diz assim: o que a uns constitui gravame, aborrecimento, a outros não passa de insignificante acidente de percurso, que estimula a marcha. Quanto mais se valoriza o problema, mais vitalidade se lhe oferece, aumentando-lhe a força de ação com seus correspondentes efeitos. Então, tem sempre essa terceira opção. O Jung fala dessa terceira opção, que é a inteligente. Opção ignorante, burra, né? No sentido de, ai, não era isso que você devia ter feito, é sair quebrando tudo, xingando todo mundo, sendo violento. Isso não é inteligente. Não vai ficar bom para ninguém isso. Outra opção que não é nada inteligente, eu mereço sofrer, ó céus, ó dia, ó azar, sou uma pobre coitada, sente e chora. Também não é inteligente, não vai ajudar ninguém. Existe a terceira alternativa, essa é inteligente, que é aquela frase que a gente costuma falar: o que a vida faz comigo, paciência, é passivo, eu recebi. E eu recebo não por causa de injustiça, porque existe justiça divina. É por conta de escolhas do meu passado, livre-arbítrio usado lá nas vidas passadas. É por conta de resgates, é por conta de seja o que for. Ninguém é injustiçado. Nada me acontece se eu não tiver um motivo, se eu não tiver uma conexão com aquilo.
né? A gente sabe que ninguém, nem peru mais hoje, morre de véspera, né? Mas aconteceu, passivamente. Puxa, eu não queria, aconteceu. Tá aqui. Agora é essa pergunta que Joana está nos fazendo. Você vai ser daqueles que sai brigando com todo mundo, estourando, quebrando violentamente, como quem diz, eu não mereço, o mundo vai pagar por isso e eu saio destruindo tudo? Eu sou aquela pessoa que fala, eu sou uma pobre coitada, mereço sofrer mesmo, pode vir e me destruir e fico só contando desgraça. Cada um que chega e pergunta pra mim, eu conto uma desgraça e a pessoa fala, gente, que vida infernal essa pessoa tem. E às vezes não tem, a vida dela deveria ser maravilhosa. Só não é porque o olhar do observador, ela olha para aquilo desse jeito, escolhendo. Ou podemos vir para essa terceira via, para essa terceira opção, para essa terceira e inteligente que sai dos polos. Jung fala dessa terceira opção, dessa opção inteligente. É ela que vai nos dar o quê? Resiliência. Porque eu nem vou estourar lá fora, eu nem vou estourar aqui dentro, eu vou tentar ver o que eu posso fazer. Se eu puder ter acesso lá fora, eu vou conversar com aquele que me ofendeu, eu vou pontuar, eu vou estabelecer limite, eu vou reivindicar aquilo que me roubaram, eu vou me reorganizar para não passar mais pelo que eu passei, eu vou tomar decisões lá fora. E da mesma forma eu vou olhar para dentro. Como que eu posso olhar para isso diferente? Não é porque eu achei que acabou o mundo, porque acabou, às vezes não. Como que eu posso fazer o que me cabe, o que eu tenho em mãos? Como que eu posso olhar para isso? Deixa eu pensar diferente. Deixa eu esvaziar a raiva, agora eu vou lutar. Cadê a espada que Jesus fala? Não vem trazer a paz, mas a espada. Ou seja, eu me movimento de forma planejada. O que me cabe fazer no mundo de fora? Esse lugar que me ofendeu. O que me cabe fazer? Às vezes não vai caber nada. Às vezes você vai falar, olha, não tem como eu acessar essa pessoa, eu não sei nem quem é. Paciência. Eu vou ter que mexer só com dentro. E mexer com dentro significa eu conversar comigo mesma, eu me acalmar, eu encontrar alternativas, eu ver como eu posso me modificar. De repente eu vou parar de fazer alguma coisa que eu estava fazendo porque era isso que estava dando abertura para ser tão ofendida com facilidade. Enfim, eu vou fazer uma reforma íntima para ter aprendido com a experiência e terminar a experiência num lugar melhor. A Joana de Ângeles, no livro Plenitude, o livro inteiro é explicando pra gente por que a gente sofre. A gente termina o estudo do livro falando assim, olha, que venham os sofrimentos. Porque a benfeitora nos mostra um olhar sobre o sofrimento que é pedagógico. Não tem nada de punitivo, de que deu errado, de que eu sou um crápula, por isso que eu sofro. Não. O sofrimento é simplesmente experiências difíceis que vão exigir de nós posturas novas. Eu vou ter que pensar coisas que eu não tinha pensado. Eu vou ter que criar força da onde eu achei que eu não tinha. Eu cresço. Criança pode falar, escola é sofrimento. E a gente pode falar, não é nada. Escola é para você crescer, aprender, se desenvolver. Mas para ela aquilo é sofrimento. Todo sofrimento é assim. Quem está de um ponto de vista superior, olha para aquele como instrumento, escola, escada para você subir. E quem está no meio dele fala que horror, o mundo acabou, tá horrível. Então, a proposta, essa terceira opção, o que eu posso fazer a respeito, é essa. Eu trouxe essa técnica, que é uma técnica japonesa, tem dois nomes, um deles é Kintsugi, eu acho que é assim que se fala. É uma técnica, é linda a história, é linda a história. Eu tenho um sonho de ter uma dessas cerâmicas. É uma cerâmica que foi quebrada, naturalmente. É assim que essa técnica nasceu. A cerâmica estava lá na casa, caiu e se partiu em vários pedaços. Aí os japoneses inventaram essa quase técnica, mas é também uma terapia, porque é linda. Que ela vai, você junta os pedaços e você recompõe a obra, a tigela, o pote, o vaso, o que for. E nos lugares aonde ficou o racho, esse rasgo, que muitas vezes lascou e às vezes não dá uma emenda perfeita, você acrescenta uma massinha que é como se fosse uma cola, que é feita com pó de ouro, de prata ou de platina, metais nobres. E aquela peça que já era bonita, que já era valiosa, ganha mais valor porque passa a ser única.
Antes, ela poderia ter sido criada numa linha de produção. Junto com essa minha tigelinha, com esse meu bowl, tinha saído 1000. Mas a partir do momento que o meu veio para minha casa, por acaso alguém derrubou, e eu o reconstruí com essa camada, fazendo os vincos com pó de ouro, de prata ou de platina, aquela peça se torna única e acrescenta de valor. Gente, tem uma imagem mais linda do que essa para falar sobre resiliência? Essa é a proposta de Deus. A gente aqui, por ainda sermos espíritos infantis, a gente não olha para a vida com esse olhar. O que criança faz quando está brincando e o brinquedo quebra? Começa a chorar. Chora, 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 se desespera. A gente não consegue olhar desse ponto de vista que o japonês está nos ensinando. Não é porque uma coisa quebrou, é que ela terminou. Ela terminou, findou uma etapa da vida dela. Mas ela pode se transformar e recomeçar uma nova etapa da vida dela. Não é assim que Deus planejou pra gente? A gente pega um corpo perfeitinho, lindinho, perfeito no sentido de funcional. Tudo funciona, tá tudo ótimo e a gente vai vivendo uma vida com vitalidade, com força, com ânimo, com garra, músculo. Só que quando a gente termina a vida, se a gente conseguiu fazer uma vida inteira, no finalzinho, o que a gente fala? Ai, esse corpo aqui, ele já foi quebrado, cortado, rasgado. Tem coisa que já apodreceu. Faz parte da natureza. E aí Deus fala o quê? Vamos reconstruir, não o corpo, mas a experiência. E vamos pegar de novo o mesmo caminho de uma nova forma. Então a gente pode falar que entre um corpo nosso e um outro corpo da próxima reencarnação, o nosso perispírito vai recebendo essas camadas de prata, de ouro, de platina, simbolicamente falando. Se a gente souber ser resiliente para se reinventar, para se transformar, para se pôr junto de novo, para se refazer. Então, o olhar do observador pode ser feito e deve ser feito por esse ponto de vista. Eu nem vou sentar e chorar e nem vou ficar reclamando violentamente da desgraça que a vida me faz. Eu vou olhar para aquilo e vou falar, nossa, quebrou alguma coisa aqui. A pessoa falou comigo de um jeito que eu senti craquelar no meu coração. Doeu, quebrou. A gente fala isso, nossa, partiu meu coração em 1000 pedaços. E aí? E aí sai batendo no outro, agredindo o mundo, brigando com a vida? Ou desiste da vida, não vale a pena, todo mundo só me faz mal? Não, vamos aplicar a técnica Kintsugi, que é, vamos catar os cacos, vamos reconstruir, vamos colar com fios de ouro, com pó de ouro, que é o bom pensamento, a gratidão pela vida, a oração, a conversa com os amigos, o passe, o estudo, tudo isso me ajuda a me pôr de novo firme. A terapia, um ombro amigo para eu chorar, uma música bonita que vai me acalmar, tudo isso me ajuda a lidar com os cacos, a pôr os cacos juntos. Leitura, meditação, oração, centro espírita, conversa com os amigos, terapia, um chazinho, olhar o pôr do sol, tudo isso me ajuda a me pôr de novo em condição de pensar a respeito, de analisar as possibilidades e tomar uma decisão. Então, a gente não precisa quebrar e ficar quebrado. E também a gente não precisa quebrar e sair jogando caco nosso nos outros. A gente pode olhar isso como oportunidade para crescer, para nos tornarmos únicos, porque agora somos alguém que foi lapidado, que foi ajustado, que foi transformado. Então é linda essa imagem que eu queria deixar como essa proposta de que a gente pode sim lidar com as mágoas que nos chegam de várias formas e a melhor delas é pela resiliência, crescendo com elas. Outro ponto que eu queria falar a respeito da mágoa
é sobre a lamentação. Então eu pus essa mocinha aí com essa cara, bem com cara que a gente faz, né? Que nem criança que tá emburrada às vezes. Joana de Ângeles, no livro Autodescobrimento, uma busca interior, no capítulo 10, ela diz assim: entre os hábitos negativos que se arraigam nas personalidades conflitáveis e inseguras, a lamentação ocupa um lugar de destaque. Tem tudo a ver, né? Mágoa com a lamentação. Quer dizer, eu lamento e aí eu gero mágoa. Tem muita relação. Joana de Ângeles fala que é um vício perturbador. Vício. Eu vou tender a fazer. Toda vez que alguém me prejudicar, me ofender, eu vou cair na lamentação e vou gerar uma mágoa. Vou cair na lamentação e vou gerar uma mágoa. Vira vício. Vício perturbador deve ser combatido com a lucidez da razão, em face à não justificativa dos argumentos em que se apoia. Então aqui nós vamos fazer uma distinção, porque nós vamos usar a palavra racionalização de duas formas. Primeiro, o que Joana está dizendo aqui? Quando nós falamos sobre as defesas do ego, sobre as fugas do ego, uma delas é a racionalização, no sentido de que eu fico arranjando justificativa. Ô Cris, por que você tá com essa cara triste? Ah, porque a morte da Bezerra. Puxa, mas você já falou isso faz 3 meses. Já passou, Cris. Ah, passou para você. E eu fico justificando, e fico justificando, e fico inventando explicação. Isso é fuga. Ao invés de eu enfrentar, decidir, mudar e ir viver, eu fico parada ali. E reclamo, e lamento, e justifico, e explico. Essa racionalização, ela é negativa. É você ficar disfarçando para não ir fazer o que precisa ser feito, se pondo de coitada. Então você usa argumentos, você cria argumentos para justificar a sua inanição, acomodação. Então essa racionalização, ela é negativa. Eu uso o poder da razão, eu uso o poder de argumentar, eu fico pensando inteligentemente e elaboro um monte de argumentos para justificar eu ficar no lugar que eu tô. Eu sou uma pobre coitada, olha o que a vida me fez, imagina o que o outro me causou. Essa racionalização que Joana diz que não é boa, ela está chamando aqui de lamentação. Eu fico criando argumentos de justificativas super inteligentes, só com o objetivo de não sair do lugar, de continuar me lamentando. Então, isso não é bom. E a gente costuma fazer quando a gente está magoada. Quantas vezes a gente fala assim, você não acredita, eu encontrei com a fulana ou com o fulano e me contou de novo aquela história, ele já esqueceu o que ele me contou, é a 4ª vez, eu não aguento mais ouvir que ele foi prejudicado pelo vizinho que enganou. Não é que a gente não tenha empatia ou compaixão. A gente tem empatia e compaixão do jeito dele, não do que aconteceu. Porque olha o que ele está fazendo para a vida dele. Tanta coisa acontecendo, ele podendo fazer tantas coisas, ele escolhe ficar com esses aviões. E fica rodando em volta e alimentando, porque o corpo está aqui, gente, ele não está desconectado da emoção. Cada vez que eu tenho uma emoção, meu cérebro vai procurar os hormônios correspondentes à emoção e descarrega no meu corpo. Cada vez que eu lamento, é uma descarga de cortisol, ou seja lá o que for, adrenalina, dependendo do que eu sentir, é uma descarga de um hormônio que não vai me fazer bem. Então, eu escolho. Por isso que Chico Xavier falava da mágoa, se não me engano, ele falava que é a gente tomar um veneno e esperar que o outro morra, né? Quando a gente fica da vingança, que tem tudo a ver com a mágoa. Eu não percebo que eu estou me prejudicando quando eu fico remoendo isso. Que nódulo em mim está aparecendo? Ai, se a gente pudesse, a gente parava na hora. Se a gente pudesse ter essa consciência corporal de perceber que cada vez que eu fico remoendo aquilo, tem um nódulozinho que vai brotando em alguma parte do meu corpo, eu garanto que a gente, fechava o bico na hora e ia ser feliz. Mas a gente não percebe, nós não temos ainda essa consciência corporal. E o negócio lá dentro vai aparecendo e a gente nem sabe que é a gente que está criando, né? Então, nesse capítulo 10 do autodescobrimento, ela fala a respeito desse vício.
e da racionalização nesse sentido de fuga, de ficar usando argumento para justificar a lamentação. Mas tem uma outra forma de usar a racionalização, que é uma forma positiva. E a racionalização agora vem no sentido de eu, com a minha consciência, ou seja, o meu ego consciente, vai aproveitar os recursos racionais da razão, da mente inteligente, e vai eleger argumentos, vai analisar, vai ponderar, vai avaliar a situação para encontrar uma saída dela, para superá-la, para pela resiliência aprender com ela e crescer a partir dela. E aí lá na frente alguém chega e fala: Cris, e aquilo que te aconteceu lá atrás? Imagina aquilo fez com que eu me transformasse, que eu aprendesse, que eu crescesse. Você não sabe onde eu cheguei por conta daquilo que me aconteceu. Então essa sim é a postura que a gente deveria adotar. Então Joana de Ângeles, ainda no capítulo 10 do Autodescobrimento, fala dessa outra racionalização. Ela diz assim: a amargura deve ser racionalizada no sentido de analisada, ponderada, avaliada, decidida, a fim de ser diluída e sua vítima recuperar a beleza, a alegria de ser e de viver, tomando parte ativa nas realizações do meio social onde se encontra para fortalecimento de valores e de evolução. Então, ao invés de eu ficar usando a minha mente para mostrar o quanto eu sou desgraçada e contar a história e aumentar a história e analisar a história negativamente falando e não sair do lugar, é a gente modificar o nosso ponto de vista e a gente... O que eu posso fazer? Usa a inteligência, cria a terceira opção, que é aquela que eu ponho a mão na massa, eu vou diluir, eu vou pensar, o que eu tenho de opção, como que eu posso lidar. No livro do Poder do Perdão, ele dá várias técnicas, a gente adora técnicas, de como extravasar a raiva, a mágoa, sem que isso vire mácula. Então a gente ensina as crianças na educação socioemocional. Tá com raiva? Pega um travesseiro, soca o travesseiro, libera a energia, sinta a raiva, deixe a raiva extravasar. Fecha o capítulo da raiva e vai viver. É assim que a gente deve lidar com as emoções negativas. Nossa, me ofendeu tanto, eu queria chorar. Chora. Entra no banheiro, se quiser chorar com dignidade para outra pessoa não perceber que ela machucou a gente. Tudo vale. Entra no banheiro, chora, se sinta coitada, chora. Lava o rosto e sai e vai viver. E não volta nesse ressentimento, ressentir, lamentar, remoer. É assim que a gente não deixa a mágoa se instalar e a gente segue a vida usando ela para crescer. E a gente diz: não vou mais cair nessa, não paro mais para fazer aquilo, não acredito mais quando eu te prometer, estou mais prudente, estou mais consciente. Isso é, eu cresci a partir da dor. É só para isso que Deus permite a dor nos atingir. Vamos falar um pouquinho sobre o efeito da mágoa. No livro, agora no capítulo 1 do livro Autodescobrimento, Joana de Ângeles diz assim: o desamor pessoal, os complexos de inferioridade, as mágoas sustentadas pela autopiedade, as contrariedades que resultam dos temperamentos fortes, tudo isso são fontes de constantes atritos com o organismo. Ela está falando aqui, sabe do quê? Das doenças psicossomáticas, resultando em cânceres de mama, da próstata, taquicardias, disfunções coronárias, cardíacas, infartos brutais. Então, não tem como, gente, não é separado. Mente, corpo e espírito, pensamento, ser espiritual e corpo físico, eles não estão independentes. E não é porque uma coisa o espírito que sentiu, que a mente não sentiu e o corpo não sentiu. A partir de uma coisa que o espírito sente, ele já transfere para as outras instâncias de si mesmo. Porque é tudo uma única coisa. A gente divide para entender como funciona esse equipamento complexo que tem várias camadas. Mas se o corpo recebe um baque, a emoção já vem junto, a mente já vem junto, o pensamento já começa a aparecer e o espírito capta. Está tudo interligado, integrado. Então a pergunta é sempre essa:
essa emoção que eu estou sentindo agora está gerando o que no meu corpo? A gente sente. Para fazer uma visualização que o Divaldo dá de vez em quando, Joana de Ângeles. Para fazer uma visualização. 10 minutos, 15, 30 minutos. E me fala se fisiologicamente você não ficou diferente no final. Mas a visualização foi puramente mental. Eu visualizei, eu imaginei. Pois é. Mas ao imaginar, a emoção foi afetada. A emoção é afetada, ela descarrega hormônios e o corpo recebe. Então é tudo uma única coisa. E Joana de Ângeles chama atenção. Então é uma pergunta bem interessante para a gente se livrar logo das mágoas ou ter ânimo para se livrar das mágoas no sentido de lidar e não de esconder. É isso, é pensar mágoa gera doença. Eu não quero ficar doente. Então tá na hora de eu abrir mão do troféu que essa mágoa me dá, porque muitas vezes é troféu. Ah, eu fui traído. Nossa, é uma delícia contar pro Deus e o mundo. Parece que eu tenho um troféu de coitada, né? Mas a gente gosta. E aí a gente conta, e a gente conta, e a gente conta. É abrir mão dos troféus que a gente carrega, de fui desrespeitada na minha casa quando eu era criança, me abandonaram, e meu marido me traiu, e o meu chefe, e parece que a gente tem uma prateleira de troféus que a gente acha lindo. Mas esses troféus não me levam a lugares maiores, eles só me levam a lugares de vitimização. Então, nada de autopiedade. Vamos entender assim, todo mundo aqui sofre, cada um leva um tombo. Ah, mas eu olho você hoje, é tudo lindo na sua vida. Hoje, mas você está tirando uma foto. E amanhã? E ontem? Ah, mas a sua vida hoje a minha vida pode ser assim ou assado. E a minha vida passada? E a minha vida futura? Todo mundo vai experimentar tudo, gente. Não adianta a gente tirar uma foto e ficar se comparando com os outros. Olha para si. Viva o seu momento. Se o seu momento espiritual hoje é de descanso, descanse. Se seu momento espiritual hoje é de estresse, tudo bem, lida com ele, aprenda com ele, ele vai passar. Se seu momento de vida hoje é a correria, aprenda com ela, até para ver se vale a pena a correria ou não. Aprenda, experimente, tome decisões a partir da experiência, é para isso que elas vêm. A gente tem que ter propósito de vida e não deixar o propósito de vida escapar por conta da gente ficar se deixando levar pelas emoções. No livro Ser Consciente, capítulo 5, Joana já começa a falar pra gente a respeito da libertação da mágoa, como é que a gente sai disso. E tem lá, o grande fanal da vida é a autorrealização, o autoencontro, através dos quais se identifica com seu próximo e Deus. Para se lograr o cometimento, quem esteja nas sombras da amargura, permita-se uma fresta, por onde entre a luz da esperança, e ao banhar-se com sua claridade, não lhe resistirá ao brilho, sendo vencido pela mensagem de que se faz portadora. Olha que linda a mensagem poética da Joana. E aqui que ela está dizendo, é como se ela falasse assim, lembra de qual é seu propósito na vida? Você veio aqui para crescer, para aprender, para se superar, para ser feliz, para se aproximar de Deus, para se conhecer. Tudo aquilo que te roubar esse propósito, que te desviar desse caminho, não vale a pena ser investido. E a minha pergunta é, a mágoa que eu carrego ou as mágoas que eu carrego me ajudam nesse propósito? Me aproximam de Deus? Me ajudam no autoconhecimento? Me fazem crescer, aprender? Só se eu lidar com elas. Só se eu conversar a respeito delas, analisar, tomar decisões, diluir e enfrentar. Se eu ficar chorando, me pondo de coitada ou brigando com o mundo, certamente eu não me aproximo de Deus, de Jesus, de mim mesma e não cumpro o meu objetivo de vida. Então não se deixe por essas iscas gostosas de ficar se lamentando, morde a isca e esquece do que veio fazer. Passa uma vida inteira contando uma história trágica a respeito de si mesmo, da grande traição que sofreu. E esquece do que veio fazer. Então eu vou no supermercado para comprar alimento para os meus filhos que estão em casa, chega na porta do supermercado, alguém me provoca, eu fico brigando. Passo o dia brigando, passo a semana brigando. E esqueci o que eu fui fazer, esqueci meus filhos, esqueci
Quer dizer, eu agi não de acordo com o que eu escolhi, mas de acordo com o que o outro me arrastou. O outro que estava com vontade de brigar me puxou, eu fui. E esqueci do que eu queria fazer. E passei a fazer o que o outro me levou a fazer. Então, muita consciência. Converse com você. O que eu estou fazendo? Para quê? O que eu estou perdendo ao decidir ficar me lamentando, sentando, chorando? O que eu estou ganhando com isso? Consciência crítica. Isso não pode me afastar do meu propósito de vida. E no livro O Homem Integral, capítulo 7, Joana diz assim: não se escora o amor, né? O amor liberta. Então, não se escora em suspeitas nem exigências infantis. O que eu estou trazendo aqui? Eu vou falar da respeito do quanto a gente cria mágoas pra gente a partir das expectativas. Ai, eu espero isso do marido, o marido não faz. Fiquei magoado, magoou, a gente fala. Infantil, né? Então, eu costumo falar isso quando a gente está lidando com, nos grupos aqui, a gente está falando com casais, por exemplo, então eu brinco e falo assim, olha, se para você é importante aniversário de casamento, faça acontecer. Porque para o outro pode não ser relevante, pode ser que ele não tenha essa coisa com datas. Pode ser que para ele a celebração seja de outro jeito. Então, se você espera que no dia do aniversário de casamento surja um presente, surja um jantar, surja uma noite especial, avise. Olha fulano, olha fulana. Eu estou com expectativas, as expectativas foram criadas. Então, na minha cabeça, nós vamos comemorar o nosso aniversário de casamento, de união, seja do que for. Assim, vamos trocar presentes, vamos estar sozinhos, vamos jantar-se aonde? Fala. Não deduz, não cria expectativas. Porque daí tá chegando, você fala assim, e aí, o que nós vamos fazer no dia? Nada, eu marquei para jogar futebol, eu marquei um jogo de vôlei com minhas amigas. E magoou. Mas magoou porque você se pôs nesse lugar, você criou expectativas. Então, cuidado com as expectativas, é isso que eu gostaria de chamar a atenção. Então, Joana diz assim, não se escora em suspeitas, nem exigências infantis, elimina o ciúme e a ambição de posse, proporcionando inefável bem-estar ao ser amado, que, descomprometido com o dever de retribuição, também ama. Quando por acaso não correspondido, não se magoa, não se irrita, compreendendo que o seu objetivo é o objetivo de se doar e não de exigir. Permite a liberdade do outro, que a si mesmo também faculta, sem carga de ansiedade ou de compulsão. Então, Joana está nos ensinando o seguinte, veja quanto que você mesma está criando para a sua vida situações que você vai se magoar. Porque você está esperando do outro, quer dizer, você quer escolher como o outro age, como o outro pensa, o que o outro faz. E é óbvio que você pode não acertar, porque o outro não pensa assim, não faz isso, não quer aquilo. E aí você vai ficar se magoando. Então, cuidado com o tanto de expectativas que a gente cria, porque essas expectativas podem ser também um ninho de mágoas futuras. Então, quando a gente entrar em algum tipo de relacionamento, qualquer que seja, vamos nos concentrar em nós. O que eu posso oferecer? O que eu estou sentindo? Eu vou compartilhar com o outro o que eu estou sentindo. O que eu gostaria? Eu vou dizer ao outro o que eu gostaria. O que eu não gosto que aconteça? Eu vou comunicar ao outro que aquilo me machuca. Foca em você, no que te cabe. E deixa o outro decidir. O que a gente faz? A gente cobra do outro, eu quero que você me faça, eu quero que você não me faça, eu quero que você venha, eu quero que você não venha. É como se eu estivesse dando tarefas para o outro agir com relação a mim. Eu não posso fazer isso, mas eu posso pedir, eu posso comunicar, eu posso contar, eu posso compartilhar e esperar que o outro que me ama e que queira se relacionar comigo faça uma concessão, faça um agrado, mas eu vou entender também que quando ele não fizer, tudo bem, é porque ele não pôde dar, mas eu não vou cobrar. A gente pode facilitar muito nossas relações, retirando as expectativas, retirando as projeções, dedo apontado, o outro não é. Quem sou eu para falar que o outro é ou não é?
Traga para você, compartilhe mais o que você quer, o que você sente, como você gostaria. Ouça mais do outro ao invés de apontar e dizer para o outro. Então, sempre que a gente trabalhar com as expectativas, cuidando delas para que elas não cresçam, a gente está minimizando os efeitos de possíveis mágoas. Fica então esse convite para que a gente busque as mágoas, traga elas para a mente, processe, analise, dilua e encerre. Precisa fazer alguma coisa, vamos fazer, senão deixa. Elimina, eu abro mão de você, mágoa. Pode ir, acabou, eu não vou ficar lembrando de novo, tá tudo certo, tá todo mundo bem. E aí vai sobrar espaço na nossa tela do nosso controlador de voo para a gente pôr coisas lindas da vida para trazer os nossos amores. Pensem sobre isso e semana que vem a gente volta.